aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, num tempo de silêncio, invoquemos humildemente o auxílio do Espírito Santo, pois só o Divino Espírito Santo pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos, invoquemos o seu auxílio. Amém.
Irmãs e irmãos, encerramos hoje a leitura do capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Ela contém uma série de ensinos, esse capítulo contém uma série de ensinos de Jesus sobre a nossa relação com os bens deste mundo, simbolizados e sintetizados na riqueza. Domingo passado, eu dei uma introdução geral sobre o livro de Amós e falava da diferença que é o conceito de bênção que tem no Antigo Testamento, que é uma síntese boa para a gente memorizar, e para memorizá-la tem que repetir. No Antigo Testamento, quando alguém era descrito como uma pessoa que recebeu de Deus a bênção, todas as vezes que se referia a essa pessoa que era abençoada por Deus, no texto se descreve qual é a bênção. E a bênção está associada aos bens. Abraão era abençoado por Deus. Ele possuía muitas mulheres, muito gado, muita terra, muitos filhos, muitos bens. No Novo Testamento dá um salto. A síntese de que uma pessoa é abençoada por Deus no Novo Testamento não é mais se ela tem bens, mas se ela faz o bem. Tem diferença? Então, eu dizia, e a gente retoma isso agora com essa parábola. Eu dizia que é possível que a bênção, que a riqueza de bênção, ela se transforme numa maldição, numa desgraça. Quando é que os bens são bênção e quando é que os bens tiram a bênção? Vamos lá? A primeira leitura continua do Amós, do profeta Amós, o Salmo, também a carta de Paulo a Timóteo, mas vamos ao Evangelho para a gente não se perder. Número 9 do seu folheto, é isso? Capítulo 16 de Lucas, versículo 19 a 31. Jesus está falando com os fariseus, que era por excelência os homens que se descreviam como gente da bênção. Eram íntimos da palavra de Deus e viviam na abundância dos bens. Mas tem um problema: o modo de viver com os bens. Vamos lá? Naquele tempo Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Rico, vestes finas e elegantes, festas esplêndidas todos os dias. O oposto disso, versículo 20, um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, viam os cachorros lamber suas feridas. As características do rico e as características do pobre. A primeira característica do pobre é que ele tem nome, o rico não tem. Isso é interessante. Lázaro é o único personagem das parábolas dos evangelhos, o único personagem que tem nome. Todas as parábolas, é característico das parábolas, os personagens não terem um nome, serem figuras simbólicas. O pai, o filho mais novo, o filho mais velho, um homem, uma mulher, o pastor e assim por diante. Esse personagem ele tem nome exatamente porque ele é síntese, o nome dele é síntese do que virá. Lázaro
na língua em que a Bíblia foi escrita, significa Deus ajuda. Como é que alguém que Deus ajuda é pobre, cheio de ferida, está no chão, na porta de um rico, querendo matar a fome com o resto que cai da mesa, e que tem cachorro lambendo-lhe as feridas? Isso é repugnante, essa parábola. Eu imagino a cara dos fariseus escutando isso. Provavelmente tapavam os ouvidos e gritavam, de nojo, de gastura. Como é que pode ter um conceito de gente abençoada, Deus ajuda, sendo assim? Isso, o que está por trás, é uma teologia ou uma doutrina que se desenvolveu. Uma das doutrinas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, discorrem ao longo desses duas partes da Bíblia, doutrinas que às vezes dão trabalho demais da conta para Deus corrigir essas falsas doutrinas que aparecem dentro do texto. Uma das correntes de teoria, de doutrina, é a doutrina da retribuição. Você está bem porque você fez o certo e Deus abençoou. Você está mal porque você fez o errado e Deus amaldiçoou. O personagem principal do Antigo Testamento que rompe e que faz uma crítica terrível a essa doutrina, todos nós conhecemos, é Jó. Jó é a personificação do Lázaro. O diabo, o personagem do mal, fala para Deus: esse filho seu é bonzinho porque ele tem tudo. Tira o que ele tem para ver se ele vai confiar em você. E Deus tira tudo de Lázaro, os amigos, a família, os bens, a riqueza, a saúde. Um dia Lázaro acorda no leito de enfermidade, na alta madrugada da noite escura da enfermidade, ele sente que tem alguém do lado dele, e ele vai tateando, encosta em alguém que está sentado na cama dele. Lázaro abre os olhos e quem é? Deus. E Lázaro fala: como é que você está sentado aqui do meu lado? Isso que eu estou passando não é exatamente porque você mandou a desgraça sobre mim. Como é que você senta do lado de um desgraçado? E Deus fala para ele: não, eu estou sentado do lado seu porque eu amo você, e não pelo que você tinha, mas por você. Então, a doutrina da retribuição, que na teologia protestante é a teologia da prosperidade, do dízimo, da oferta, da bênção, não é? Pratica tais e tais rituais que você vai ter a bênção. Essa doutrina, ela está nesse texto como o foco de Jesus é romper com esta imagem de Deus, de que o maldito, o desgraçado, o sofrido, o machucado, o pobre, o caído no chão, é um abandonado por Deus. Vamos ver? Pronto. Feita essa introdução, vem o desfecho da história. Versículo 22. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Pronto. A gente gosta de dizer que o destino nosso, de rico e de pobre, é o mesmo, debaixo de 7 palmos do chão. Aqui já rompe essa doutrina. Não foram parar na sepultura, foram enterrados, mas um foi levado e outro foi descido na região dos mortos. Versículo 21. Leiam comigo. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Abraão aqui é a personificação de Deus como símbolo da figura paterna e eterna. O que na nossa teologia hoje seria o Divino Pai Eterno,
com Lázaro ao seu lado. E viu de longe, preste atenção nessa imagem, viu de longe, daqui um pouco ela aparece de volta. Então gritou, versículo 24, então gritou, grita: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Ele pede para Lázaro fazer com ele o que ele nunca fez com Lázaro. Foi? Pronto. Aqui a gente escuta a parábola e pensa assim: então Jesus está na linha do raciocínio da doutrina da retribuição. E esse é o golpe da parábola. Todas as parábolas são contadas assim. Jesus conta a parábola e faz você entrar na mentalidade corrente. E você se conforma pensando que ele veio para sedimentar a mentalidade comum, popular, que todo mundo pensa. E de repente dá um golpe. Rompe com a linha de raciocínio comum. Manda Lázaro me refrescar a língua, sofro muito nestas chamas. Molhar o dedo. Símbolo de uma intimidade que aqui na terra jamais se permitiria. Porque um pobre, ferido, caído no chão, tocar com seu dedo a língua de um rico, significava que o rico, que era abençoado com a riqueza, seria contaminado com a desgraça e a maldição do pobre. Está entendendo? Aqui o próprio rico muda a teologia. Isso é interessante. Ele muda o conceito. Ah, não é desgraçado assim não. Aqui o próprio rico corrige o seu raciocínio. Pronto. A resposta de Abraão. O rico faz 3 pedidos. Manda Lázaro molhar o texto. O dedo e molhar, refrescar minha língua. Abraão reage ao primeiro pedido. Versículo 25. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Continua. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. De novo, a imagem da distância. Há um grande abismo entre nós. Agora mesmo falou que o rico viu Lázaro com Abraão de longe. O que isso quer dizer? Que aqui nessa vida, a gente vê as coisas de perto e pode mudá-las, e não muda. O que a gente pode mudar nesta vida, a gente deve mudar, porque elas estão próximas, estão perto. Lázaro estava na porta, dava para alcançar as migalhas que caíam da mesa. O conceito de moradia que tinha no tempo aqui é outro conceito de moradia, não é, gente? Há um grande abismo entre nós. Qual é o problema de ricos e pobres? Vamos voltar à última frase do Evangelho do domingo passado. Jesus terminava a sentença sobre a relação nossa com o dinheiro, dizendo: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Servir a Deus e ao dinheiro. Aqui é uma aplicação do porquê não pode servir a Deus e ao dinheiro. Porque quando a gente serve ao dinheiro, ele move a gente num faro de roupas finas, elegantes, banquetes, comidas, festas esplêndidas, e você não enxerga mais nada.
você não enxerga o outro. Você não enxerga o outro para a realidade que o outro está destinado. O rico não só não enxergou Lázaro, como ele não enxergou seus próprios irmãos, para quem ele deixou uma grande herança, provavelmente. E o pedido que vem agora é impressionante. Eu queria que você mergulhasse nesse pedido. Vamos lá? O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. O rico já fez a primeira mudança. Ele agora pensa que o pobre Lázaro pode ser fonte de bênção. Refrescar minha língua. Agora ele pensa que Lázaro pode ser fonte de segunda bênção. Instrumento de Deus para salvar meus irmãos, que ficaram com a minha herança, mas não ficaram com a bênção. Entendeu, gente? Entendeu? Quando a herança pode não ser fonte de bênção, mas de destino desgraçado. Hoje eu queria muito que você também intercedesse, falando com o Pai Eterno: Senhor, manda uma mensagem para os meus irmãos, para que eles não vão parar, não cheguem ao destino de tormento. Vamos interceder pela nossa família hoje? Sim. Vamos? Vamos. Hoje é dia de você interceder pela sua família, para que a sua família não vá parar no lugar de tormento. Abraão tem um remédio. Abraão tem um remédio. O problema é que rico geralmente não gosta do remédio que Abraão apresenta. Porque rico compra rápido, pede e vem. E Abraão dá um remédio que demora. Não é assim, pinga 5 gotas na boca e dorme. Esquece o problema, não. Toma 3 taças, capota nas almofadas. O remédio que Abraão propõe é que é o problema. Vamos lá? Versículo 29. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Moisés e os profetas é o apelido da Bíblia para o Antigo Testamento. Abraão está dizendo: ô filho, é bacana porque Abraão chama o rico lá na região de tormento de filho. Filho. Eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra de Deus, que escute a palavra de Deus. Esse remédio serviria para nós hoje. Esse remédio, escutar a palavra de Deus, mudaria o destino seu e da sua casa hoje. O rico não gosta da resposta. E é bacana que o rico, na região de tormento, ele continua sendo chamado de o rico. Presta atenção nisso. O rico, versículo 30. O rico insistiu, brada: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Espere lá. O que é que esse rico pensa? Qual é a religião que os ricos gostam? A religião das superstições, da magia, dos fenômenos sobrenaturais, dos misticismos, dos fenômenos, dos fantasmas. Se eu estiver pregando, qualquer padre que preparar a pregação mais eficaz, se esmerar numa dedicação honrosa que a palavra pede e exige, e o padre começar a pregar, e a igreja começar a escutar a pregação do padre,
sobretudo se for uma pregação que chama a igreja à conversão, e o padre estiver firme na pregação, e entrar um passarinho aqui e começar a voar em cima, e se for um pombinho e sentar aqui do lado, vai todo mundo pegar o celular, fotografar e postar nas redes sociais, e vai bombar nas redes sociais. Porque nós gostamos de religião de fenômeno. Nós somos inclinados para esse tipo de coisa que não pede atitude concreta de conversão nossa. Que cada um interpreta o fenômeno do jeito que gosta. Esta religião fenomenal, mítica, é mais mítica do que mística. A religião dos fenômenos. Manda o defunto lá em casa que muda lá em casa. Abraão responde, versículo 31, brada a igreja. Se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. O único remédio capaz de mudar o destino meu e seu e da nossa família é aquilo que Nossa Senhora falou para os servos nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o remédio. O único remédio que pode mudar o destino desgraçado para aqueles que vivem nessa terra é um destino de fartura ou de sofrimento. O único remédio é a escuta da palavra. Por que que a riqueza é tão perigosa? Nós temos que voltar ao profeta Amós. Não vou nem explicar porque já está tão bem dito. Primeira leitura, pegue lá comigo. Por que que o rico é um perigo para ele mesmo e para os irmãos dele? Porque ele é um perigo para todo mundo. Vamos lá? Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião. O que é viver despreocupadamente? São aqueles os que se sentam seguros nas alturas da Samaria. Sabe o que significa isso? As mansões que hoje seriam os condomínios fechados, nas alturas da Samaria, porque é uma região em que pega uma brisa, região de deserto, e que pega uma brisa suave que vem do Mediterrâneo. É um refrigério. Todo mundo pagava caro para manter uma casa lá. Ai dos que vivem despreocupadamente na casa confortável das alturas da Samaria. Que mais? Versículo 4. Os que dormem em camas de marfim. Continua. Deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Continua. Os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com mais finos ungüentos. Espere lá. Ai dos que vivem despreocupadamente nas alturas da Samaria, em cama de marfim, almofada, cordeiro, novilhos e gado, harpas, música, instrumento, taça de vinho, finos ungüentos. Por que que essa fartura da riqueza é perigosa? Porque ela pode te fazer viver de uma forma perigosa. Termina a sentença: e não se preocupam com a ruína de José. José, só para lembrar, dos 12 filhos dos descendentes das tribos de Israel, é um irmão que foi vendido pelos outros irmãos como escravo para o Egito. Ai de quem transforma a graça de ter bens, uma casa boa, um bom apartamento, bons perfumes, boa comida, mas não está nem aí com os que vivem na ruína.
final do texto diz que o Senhor vai desfazer o bando dos gozadores, será desfeito. Os ricos de Israel do tempo de Amós, o profeta Amós chama-os de bando de gozadores. Minha gente, eu sei que esse tema é desgastante, porque todos nós queremos fartura, abundância, beleza, bom gosto, bom vinho, boa comida, todos nós queremos. Quando é que isso pode se tornar uma desgraça? Quando esses bens te faz não se preocupar com o sofrimento dos outros. Agora, eu vou dizer a sentença mais dura. No tempo da Bíblia, qual era o modo com que a gente se envolvia com quem sofria? Até o século 14, 15, qual era o modo com que a gente se envolvia? Com esmola. A gente caridosamente dava esmola. Hoje, esmola é um perigo. Porque hoje nós temos ferramentas e nós podemos dar mais do que esmola. Hoje, com a doutrina social da igreja, com o magistério da igreja, com as condições que nós temos com o advento da ciência, da tecnologia, do estudo, com o poderio que a gente tem de ferramentas para instruir, capacitar e qualificar as pessoas para não receberem só esmola, mas terem uma vida transformada, a casa dela, o trabalho, a produção dela, a qualificação dela. Hoje nossa esmola tem que ser muito mais do que abrir a porta do vidro, dar uma moeda e continuar, o desgraçado continua e eu vou para o meu conforto. Não é? Hoje nossa responsabilidade é maior. Hoje, tinha um jornalista muito interessante dos anos 80, que já nos anos 80, trabalhando com moradores de rua em São Paulo, nos anos 80, ele fazia uma campanha. Ele dizia para as pessoas: não dê esmola, dê futuro. Se envolva com projetos, com pessoas, com vereadores, deputados, senadores que pensam em projetos políticos eficazes, política pública. Hoje, qual é a máquina mais perigosa para a sociedade? Recolhe o imposto, pega o dinheiro, dá para cada família que passa necessidade, ela se torna um parasita lá dentro de casa, vivendo no mínimo, menos do que o salário mínimo. Ela vive do mínimo e a única contribuição que ela tem para dar para o mundo é o voto. Não é? Hoje, nós precisamos reagir a esta máquina perversa, abominável de manipulação das massas. Nós não podemos, uma coisa é num tempo de dias difíceis, de crise, de uma catástrofe, de uma pandemia. Ajuda, colabora. 6 meses você tem que sair dessa e tocar a sua vida. Chega de receber esmola, sai dessa. Mas eu queria te convidar agora para contemplar Jesus. Ele é o Lázaro. Ele é o caído, o machucado, o ferido, que as feridas dele são remédio não para os cães, mas para nós. Ele é o remédio. Essas feridas dele podem curar a compreensão equivocada que nós temos e a visão que nós temos alienada de pensar que a sociedade tem que continuar do jeito que está, porque contradição, pobre, sofrido sempre vai ter. Jesus não veio para inaugurar um reino de alguns privilegiados na bênção e o resto de desgraçados na dor. Eu queria que você permitisse que as feridas de Jesus hoje te tocasse e curasse a sua mente, como não era possível curar mais a mente e o coração do rico na região de tormento. Curar você, curar os seus irmãos e a sua família,
para que o único bem que você tenha não seja os bens, o patrimônio, mas seja a bênção. Amém? Incline a sua cabeça. Peça a Jesus, o Lázaro por excelência. O Deus ajuda é Jesus. Peça a Jesus para tocar você, sua mente, seu coração, para transformar você num instrumento de transformação do mundo, de superação desta sociedade perversa que se acomoda com as injustiças sociais, com a manipulação das massas, com o poderio do dinheiro para poucos e chão para ficarem caídos muitos. Peça de Jesus a graça da nossa conversão, da conversão da nossa família, para que o nosso destino seja mudado hoje. E nós, a partir de hoje, caminhemos para a glória eterna e não para o castigo eterno. Fale com Ele. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Fiquemos em pé. Canta. Espírito Santo. Canta, igreja. Espírito. Crianças, canta, crianças. Espírito, Espírito Santo de Deus. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Lázaro bendito, Lázaro bendito, por suas feridas, por suas feridas, nós somos curados. nós fomos curados. Por suas quedas, Por suas quedas, nós somos erguidos nós somos erguidos de nossos pecados, de nossos pecados, de nossos erros, de nossos erros, das falsas doutrinas, das falsas doutrinas, da alienação da alienação que nos torna indiferentes, despreocupados despreocupados com a ruína com a ruína de tantas pessoas. de tantas pessoas. Por suas feridas, Por suas feridas, por seu amor, por seu amor, por seu sangue, por seu sangue, corrige-me, corrige-me, educa-me, educa-me, salva-me, salva-me, a mim a mim e a minha casa. e a minha casa. Liberta-nos Liberta-nos do destino do destino da infelicidade, da Infelicidade. aqui Aqui e na eternidade. da eternidade. Põe a mão no seu coração, reze intercedendo por sua casa, pela salvação da sua família, pela salvação dos que você trabalha por eles. Suplique. Reze também agradecendo o bem que você pode fazer, os bens que você tem, sobretudo a capacidade de inteligência,
de entender a palavra e de ser instrumento de Deus na transformação do mundo que supera toda forma de exclusão, de desprezo, de humilhação da vida humana. Agradeça o bem que você pode fazer para um mundo melhor. Os recursos, desde a sua inteligência, aos seus esforços, até os seus bens, para um mundo melhor. Agradeça. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente que que a ordem de Abraão, a ordem de Abraão, escutar a palavra, vai mudar minha vida, vai mudar minha casa, na minha casa, e nós vamos mudar o mundo e nós vamos mudar o mundo como Deus quer. como Deus quer. Senhor Deus, Senhor Deus, venha a nós venha a nós o vosso reino, o vosso reino, seja feita seja feita a vossa vontade, a vossa vontade, hoje e sempre. hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém.